Então, boa noite, amigos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa, promovida pelo Ismael Vivian Ehlers. Na noite de hoje, nós estamos recebendo um convidado bastante especial, que é o Jorge. Ele é de São Cepé, da Associação Espírita Jesus Nazareno. Ele também é o presidente da União Municipal Espírita de Caçapava do Sul. E ele vem abordar um tema bastante interessante na noite de hoje, que é a conscientização ambiental e espiritismo. De antemão, já te agradeço, Jorge, por encontrar um tempinho. Eu sei que a tua jornada aí é bastante corrida, né, entre a tua atividade profissional e também a UME. Então, já te agradeço de antemão por encontrar um tempinho, um espacinho aí para nos presentear aí com esse tema aí bastante interessante. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma satisfação, e tendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, porque só através da divulgação da doutrina nós vamos conseguir fazer chegar a mais pessoas os importantes temas que a doutrina espírita traz para a nossa reflexão. Então, muito obrigado pela oportunidade. Jorge, muito bem-vindo aí. Mais uma vez agradecemos pela tua disposição aí em nos ajudar. Jorge, esse tema, conscientização ambiental, é um tema que ele, há um tempo atrás, ele não era tão trabalhado quanto ele está sendo hoje, né? A gente olha para trás e vê que, apesar, né, da extrema importância que ele tem, ele não era tão trabalhado, não era tão falado, né, como ele é hoje, não era tão abordado. Inclusive, hoje nós temos uma área, né, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, específica para que se possa trabalhar esse tema. Esse tema ainda, Jorge, ele ainda é um pouco, como a gente falou, pelo fato dele ainda não ser, né, não ser trabalhado, ele é um tema, digamos, recente, não tão recente assim para nós, mas que ele passou a ser trabalhado, sim. E muitas pessoas ainda perguntam, Jorge, mas qual a relação do meio ambiente, o espiritismo, o que tem a ver esse tema com o espiritismo? Queria que tu colocasse um pouquinho para nós ali, qual é a relação dessa conscientização do meio ambiente, que relação ele tem com o espiritismo? Bom, com relação ao espiritismo, na realidade, tem tudo a ver. Entretanto, a gente não, estudando a doutrina espírita, que é uma ciência, que é uma filosofia, tem esse aspecto religioso tão importante, que é a religião, dentro da doutrina espírita, na parte da ciência, dentro da Gênese, fala sobre a criação. No livro dos Espíritos, fala sobre as leis naturais. No Evangelho, sobre as leis naturais também, né? Aí tem a lei de... Todas as leis, na realidade, a lei de conservação, tem a lei de destruição, nós temos a lei do progresso, a lei do trabalho. Então, dentro da lei de conservação, dentro da lei de destruição, nós vamos ver que ali tem aquela destruição, chamada destruição necessária para a nossa sobrevivência, e tem a destruição abusiva, que está fora das leis naturais. Então, embora, nós já falamos outra vez, embora esse termo meio ambiente não exista na codificação, o tema meio ambiente está dentro das obras da codificação, sim, e também em obras correlatas, nas obras de André Luiz, e outros espíritos que já falam sobre o uso dos recursos naturais de forma equilibrada, de forma responsável, que é um dever de todo o espírita, então, conhecendo isso, divulgar e procurar trabalhar em si próprio, na coletividade e dentro das casas espíritas, porque aí nós vamos ser efeitos multiplicadores desse conhecimento e dessa conscientização que todos precisam ter.
Então, a doutrina espírita, qualquer tema que nós imaginarmos, ela está aí para encarar, abordar, trabalhar, discutir, sem nenhum problema. É um tema que caminha junto, né, Jorge, caminha junto com o avanço da humanidade, né? Jorge, a gente sabe que, né, a gente que estuda, né, o espiritismo, a gente sabe que lá na programação espiritual, né, a gente assume um compromisso diante das circunstâncias em que ocorreram em outras oportunidades que nós tivemos, né, e aí a gente ganha uma nova oportunidade, em que a gente pode participar dessa programação, ou em partes, ou nenhuma, né, a gente sabe que muitas vezes, né, o espírito, quando ele está aguardando lá, às vezes ele não tem condições de fazer essas escolhas, então a gente sabe que benfeitores acompanham ele e o auxiliam nessas escolhas. Mas, de um modo geral, a gente participa dessa programação, né, dentro da circunstância das provas, né, e quando a gente reencarna, a gente recebe emprestado, né, o nosso corpo físico, e a gente sabe que a gente deve zelar por ele, né? Deve cuidar dele, né? Fazer um bom uso, evitar os excessos, até porque todo aquele excesso cometido no nosso corpo físico, a gente sabe que ele vai, né? O nosso perispírito, ele vai registrar, né, esses excessos, e numa outra oportunidade, ou seja, vai ser anotado numa caderneta lá, né? Assim como antigamente no bolicho ali, né? Eu acho que é o Haroldo, Jorge, que ele fala num dos trabalhos dele, ele dá um exemplo que, de certo modo, é engraçado, mas ele traz essa analogia que nos auxilia a compreender. Ele diz que a nossa passagem aqui é mais ou menos, né, antigamente, que a gente ia no bolicho lá, fazia as compras e o bolicheiro anotava na caderneta, né? Aí toda vez que a gente comprava, aí no final do mês levava a caderneta, o bolicheiro lá, o dono do bolicho, fazia a soma e aí tinha que ser pago, né? Todo aquele débito ali. O Haroldo faz essa analogia que conosco funciona mais ou menos da mesma maneira. A gente traz uma cadernetinha embaixo do braço e vai sendo apontado ali os débitos. Só que esses débitos, muitos deles, eles retornam com a gente para o plano espiritual e a gente vai ter que agora dar uma outra oportunidade, né, para estar quitando aqueles débitos ali da caderneta. Então, como a gente estava falando, a gente recebe o corpo físico, ele é emprestado, né, e a gente deve fazer bom uso, bom zelo, evitar excesso. Com o meio ambiente funciona da mesma forma, né, Jorge? A gente recebe toda, né, né, a natureza como um todo, né, e a gente precisa fazer bom uso dela, né, Jorge? Cuidar, né, e evitar de cometer excessos, né, fazer escolhas, né, muitas vezes acaba que o lado material acaba falando mais alto e a gente acaba fazendo escolhas erradas, e essas escolhas, muitas vezes, elas acabam danificando a natureza, né? Aquilo que é para o nosso bem, que serviria de ferramenta para o nosso avanço, a gente acaba, muitas vezes, destruindo ela, né? Ou danificando. Funciona da mesma forma com a natureza, Jorge? Sem dúvida nenhuma. As leis naturais, elas estão inseridas dentro de um grande contexto, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, quando você fala nas leis, tal, Kardec então faz a pergunta, mas onde é que estão escritas as leis de Deus? E a resposta é muito curta e direta, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, consequentemente, nós temos a noção, temos a intuição de que estamos agredindo, fazendo errado, os equívocos, os excessos, né? Assim como nós cometemos excessos na alimentação, a gente sabe que o nosso corpo necessita de alimentos, mas a gula nos leva a comer em demasia. Então, nós estamos abusando do alimento em excesso, né? E diante da lei de causa e efeito, vai chegar um momento em que esse abuso vai nos punir. Quer dizer, eu vou me punir pelo abuso. Vou me punir porque vai me dar um problema estomacal, vai me trazer uma doença, pelo excesso. Assim são na natureza. No momento que eu faço qualquer tipo de agressão, de destruição, dentro da lei, a destruição abusiva,
além do necessário, eu vou responder perante essa lei. E, consequentemente, pela lei de causa e efeito, eu vou receber lá na frente as consequências, o efeito que eu dei causa noutra experiência, né? Ou nessa mesma. Então, nós temos que ter o maior cuidado com tudo, com todas as leis. E com relação à lei de conservação, à lei de destruição, porque nós destruímos para utilizar os bens, os recursos naturais. Então, tem espíritos que não falam em destruição, eles falam em transformação. Porque tudo aquilo que se destrói, quer dizer, se destrói, vai ser reconstruído depois, vai renascer. Renascer em outras formas. O nosso corpo, nós deixamos ele aqui, ele vai se degradar, se decompor, mas vai gerar outras formas depois. Ele vai para a natureza, vai virar matéria orgânica, e sim, é isso aí. Porque nós somos, na realidade, o nosso corpo, nós somos interdependentes nos reinos da natureza. Os minerais, o que são os minerais? São aglomerados, onde contém fósforo, potássio, cálcio, enfim, são os elementos químicos que contêm os minerais. O que são os vegetais? Os vegetais são compostos de minerais. Cálcio, fósforo, molibdênio, enfim, todos esses elementos, carbono. O que são os animais? Os animais são minerais, formados de fósforo, cálcio, magnésio, carbono, água, que é um mineral. O que são nós, humanos? Nós somos feitos dos mesmos minerais. Então, nós somos interdependentes da natureza. Precisamos cuidar uns dos outros. Isso aí me leva a refletir a respeito dos japoneses. O Japão, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde houve a destruição completa do Japão, Hiroshima e Nagasaki, tá? Através das bombas atômicas. O Hirohito, que é o imperador do Japão, muito envergonhado, ele disse que ele, em cadeia nacional de rádio, ele estava depondo a espada e dizendo que se entregava, envergonhado, se entregava, porque o Japão não tinha condições de lutar contra bombas. Mas ele prometia que ele, imperador Hirohito, ainda em vida, faria do Japão uma grande nação. E imediatamente criou duas leis. Primeira lei, chamada Lei sobre os professores, né? A primeira lei, os professores de todos os níveis, a partir daquele momento, receberão os melhores salários do Estado. Valorizando, então, a classe dos professores, porque ele sabia que só através da educação, a educação do meio ambiente, educação como um todo, poderia melhorar um povo. Então, valorizou os professores, então, a população toda foi aos bancos escolares e os professores dão uma valorização enorme. E a segunda lei, Lei da Toga Preta. É um misticismo no Japão, porque eles consideram o imperador como o Deus vivo na Terra. Reverenciam o imperador. E só o imperador pode usar a toga preta, que é um misticismo para eles. E ele, então, decreta, através da segunda lei, dizendo que, a partir daquele momento, além dele, imperador, também seria permitido, em solenidades, usar a toga preta os professores. Dando, então, um poder consensual, um poder, assim, dizendo que eles eram imperadores, os professores eram deuses também. E aí alavancou o povo japonês e hoje realmente fez uma grande nação, né? Através da educação. E assim somos nós. Nós precisamos educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a educação ambiental nada mais é do que isso, né? É valorizar
a criança, o jovem, porque eles, a partir aprendendo agora, vão se criar sem os vícios nossos, mais velhos, que já os temos, é difícil de tirar. E eles criando essa consciência hoje, eles vão levar para o resto da vida. Porque a Terra, vejam, no ano de 1970, quando teve a Copa do México, né? O Brasil tinha 90 milhões de habitantes, né? Aquela música, 90 milhões em ação, para frente, Brasil, né? Isso. Hoje nós temos 210 milhões de habitantes. A Terra tinha 3 milhões. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes. 3 bilhões, 7 bilhões e meio. E os recursos naturais são os mesmos. A água é a mesma. Tudo é o mesmo. Dando um desafio para todos nós que nós precisamos produzir, conservar, porque se nós temos essa população na Terra, é porque a Terra tem condições de dar o sustento. E o desafio é para que nós a conservemos. Né? Esse realmente é um grande desafio. E depende de nós, né? Vejam que, no caso de lixo, né? Nos países em desenvolvimento como o nosso, uma família, se considerar que nós tenhamos uma família com 5 pessoas, certo? E cada pessoa vai gerar uma quantidade de lixo em torno de uma pessoa, se for do 0 aos 70 anos, gera em torno de 20 toneladas de lixo. Nós geramos. Se considerar 5 na família, seriam 100 toneladas de lixo por família. Quantas famílias existem no planeta hoje? Onde é que nós vamos colocar todo esse lixo? Então, nós precisamos fazer a reciclagem, nós precisamos fazer do lixo um luxo, utilizá-lo ele quantas vezes for possível. E temos muito a trabalhar nisso aí, né? Isso tem que criar uma consciência. Do nada não sai. Isso é lento. É lento. Então, se vai educar as crianças, é mais fácil da gente mudar mais adiante, né? Esse é um grande desafio de todos nós. Exatamente. Jorge, há um tempo atrás agora, eu ouvi uma historinha bem interessante. Aconteceu da seguinte maneira. A menina, ela devia ter uns 12, 13 anos mais ou menos, e ela foi convidada, né, pelas amigas dela para ir para uma manifestação em prol da Amazônia. Então elas iam se juntar lá numa determinada praça, né, com outras colegas da escola, iam fazer uma espécie de um protesto, né, em prol da Amazônia. E aí ela foi pedir a autorização para a mãe dela, né, para que ela pudesse ir nesse protesto, né? E a mãe dela disse assim, não, tu não vai. E ela disse, mas mãe, é muito importante, é para salvar a Amazônia. E aí a mãe dela disse para ela assim, mas tu não coloca água nem na samambaia da sala ali, tu vai querer salvar a Amazônia. Eu acho que isso nos arremete, né, a fazer uma reflexão, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, né, se ouve falar na TV em desmatamento, em queimadas, aí as pessoas pensam assim, mas eu não posso fazer nada pela Amazônia porque eu não estou lá. Mas eu não coloco fogo lá, eu não extraio madeira de lá. Mas a gente não se dá conta que, na verdade, a conscientização e a necessidade de cuidar do meio ambiente está dentro de casa o tempo todo, né, Jorge? Porque é a maneira como a gente descarta o lixo que a gente utiliza, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que ainda precisa ser muito trabalhado isso, mas para onde que vai aquelas pilhas que a gente utiliza em casa, né? Hoje a quantidade de eletroeletrônicos que a gente tem, né, dentro de casa é utilizado bateria, pilha, para onde que vai essas pilhas? Provavelmente elas acabam indo no lixo comum, né? O óleo que a gente utiliza, né, para cozinhar, para fritar, para onde que vai esse óleo, né? Então a gente, na verdade, essa oportunidade, ela está o tempo todo, né, dentro da nossa casa, a gente tem a oportunidade todos os dias, né, de contribuir, né, para o meio ambiente. O lixo, onde é que a gente joga o lixo? Né, eu coloco certinho, coloco lá para o lixeiro recolher, né, a gente sabe que nem sempre é assim que funciona,
muitas pessoas acabam colocando na rua sem preocupação alguma, e esse lixo, muitas vezes, ele vai até os esgotos, acaba entupindo, e depois acontece toda aquela situação, né, Jorge? Alagamentos, né, atrai doenças, né? Então, eu acho que todos os dias a gente tem essa oportunidade de fazer isso dentro de casa, né? E muitas vezes a gente não está atentando para isso. É assim mais ou menos que funciona, Jorge? Na realidade, a gente diz assim, ó, o bueiro da minha rua é o início do mar. Porque vai cair no bueiro, vai cair no rio, vai entupir, e vai cair tudo no mar depois, né? Então, eu só quero cuidar do mar. Se tem muito lixo no mar, eu tenho que cuidar do bueiro na minha rua, eu tenho que cuidar de mim, né? Se a gente for analisar também um outro bem essencial, sem ele não existiria a vida, que é a água, né? Porque vejam só, o nosso planeta, aproximadamente 70%, 71% da cobertura dele é água, certo? O nosso corpo também, aproximadamente 70%, e não é coincidência, na realidade, tudo isso, né? Mas vejam só, dessa enormidade de água que tem no planeta, 97%, 97,5% nós não podemos dispor, porque é água salgada, são águas dos mares, dos oceanos. Apenas 2,7% são águas doces. Mas dessas aí, grande parte nós não podemos usar porque estão lá. São águas dos polos, né, da Antártica, do Ártico, não tem como nós utilizar. Então, fazendo uma comparação, tem um pesquisador que disse que a água aproveitada, doce, a nossa dispor, seria 0,6%. O que isso significa? Se nós pegarmos uma vasilha que contém 1,5 litro de água, aproximadamente, e colocar dentro dessa vasilha, como ela está disposta na natureza, 97,5% de água salgada, 2,70 e poucos de água doce, gelada. A água doce disponível seria uma única gota de 1,5 litro. Uma única gota. Então, são essas águas que estão superficiais ou subterrâneas disponíveis, né? Que nós podemos usar como água doce. É muito pouco. E a água não altera, não muda. Ela é sempre a mesma. Ela era a mesma lá desde o ano 2 até o ano hoje. Sempre a mesma. Ela só muda de estado. Líquido, gasoso e estado sólido. Né? Não muda. Então, na realidade, e nós temos Deus, através do Sol, que é o grande dessalinizador, e através do ciclo hidrológico, que nos dá água doce a todo momento. Através das chuvas, evapora a água do mar, dessaliniza, e formam as nuvens, que ficam carregadas, caem, e que umas escorrem no solo, mas vão ganhar os rios, vão ganhar as fontes, os lagos, e assim por diante. E nós temos de graça isso, e não valorizamos. E nós temos coisas simples que podemos fazer na nossa casa, todos os dias. Por exemplo, se eu vou fazer a barba, ou escovar os dentes, e deixo a torneira aberta durante 3 minutos, eu estou gastando 18 litros de água tratada, doce, jogando fora no ralo. Será que eu não posso escovar os dentes com um copo d'água com 200 ml? Posso. Isso é coisa que a gente pode fazer em casa. A barba, a mesma coisa. Tá? Então, se eu vou pegar uma mangueira de água para lavar o carro durante meia hora, a mangueira ligada, eu vou gastar 560 litros de água. De água que a Corsã tratou, que todos estão pagando e que eu estou pagando. Água doce. Eu estou jogando fora, lavando um carro. Será que com 2 baldes de 20 litros eu não posso lavar? Então, se por acaso eu tenho uma torneira pingando na minha casa, gotejando, e eu não dou bola, durante um dia, 24 horas, dá 45 litros de água que vai correr pelo ralo, água tratada.
eu posso trabalhar isso aí em casa. Se eu vou tomar um banho, e esse banho dura 15 minutos, com essas duchas de alta pressão, eu vou gastar 135 litros de água. Será que eu estou tão sujo assim que preciso de 15 minutos? Fora a energia elétrica que eu estou gastando, eu posso reduzir. A minha família pode reduzir. Cada um pode fazer a sua parte. Se eu preciso lavar o pátio ou enfim, a minha casa mesmo, por que eu não vou lavar roupa na máquina de lavar roupa? Por que eu não posso utilizar aquela água do primeiro enxágue e coletar ela em baldes de 20 litros, 40 litros, seja o que for, e utilizar ela com sabão para dar um primeiro trabalhada? E a do segundo enxágue é a mesma coisa. Por que eu não posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Mas é que a gente não se dá conta, a gente não se disciplina e, às vezes, não tem essa ideia. Esse é o trabalho de conscientizar que a gente precisa fazer. É o trabalho do dia a dia. E a Casa Espírita pode fazer isso. Nas exposições públicas doutrinárias. Ah, mas se eu entrar aqui no Espiritismo, claro que tem. São recursos naturais do nosso planeta que nós estamos malbaratando, né? E precisamos trabalhar isso. São pequenas coisas que nós precisamos saber. E outra, cuidar da água, não poluir. Porque a poluição da água, realmente, tu falou no óleo, né? Falou no óleo de casa, óleo de fritar pastel, óleo que a gente usa. Pois 1 litro de óleo jogado no ralo e que depois vai cair lá no rio, ele contamina mais de 1 milhão de litros de água. O óleo. E tem gente que coleta óleo, faz óleo diesel, tira o sal dali e trabalha. Quanta coisa a gente pode fazer? Pode fazer trabalhando isso aí. São coisas práticas, pequenas. Tá? A gente não se dá conta. É isso aí que nós precisamos trabalhar. E, na verdade, para nós, né, Jorge, que estudamos e acompanhamos o Espiritismo, nós sabemos, né, nós que deveríamos, né, ter uma consciência maior, porque a gente sabe que toda aquela consequência que pode ter das nossas ações hoje, né, pode ser um planeta, digamos, mais destruído numa outra oportunidade que nós iremos retornar aqui para, né, seguir o nosso processo, né? Então, essa consciência deveria, né, ser bem mais, deveria estar bem mais acesa em nós, né? Porque a gente sabe que a gente vai retornar, né? E que em circunstância vai estar o planeta quando eu retornar, né? Como tu desse o exemplo da água, né, alguns apontam que em algum momento vai haver escassez de água, né? A água, a forma como a população aumentando, né? E a maneira como acontece hoje, como se desperdiça a água hoje, né? Alguns apontam para uma possível escassez de água. E aí como é que vai ficar? Né? Então, muitas pessoas falam... Né? Inclusive, as 200 maiores bacias hidrográficas do nosso planeta, elas estão inseridas entre países, em limites entre países. Quer dizer, uma parte é minha, outra parte é do outro país. É do meu país, outra do outro país. Certo? São limítrofes entre países. O que vai desafiar uma organização fraterna daqui a um tempo, né? Porque se a escassez for muito grande, nós vamos brigar por água. Ou vamos trabalhar, ao invés de brigar, nós vamos trabalhar a paciência, trabalhar o amor, trabalhar cada um utilizar a sua parte, né? A fraternidade é um grande desafio. Se nós estamos partindo para uma fase de regeneração, eu quero crer que a gente vai ser fraterno, porque se ela for escassa, vai ser. O desafio vai ser guerras por água. Vejam que os países, nós, o Brasil aqui, tem 12% das reservas de água doce do planeta. Prontamente aproveitadas. 12%. Nós temos uma riqueza de água doce. Mas tem países,
principalmente os países ali dos árabes, que não têm água, simplesmente não tem ága. Muitos países árabes compravam água do Canadá e de outros países, pagando mais que o preço do barril de óleo por um barril de água. Tá? Então vejam que esse é um grande desafio nosso. E é um bem de todos. A água não é do Brasil. A água está no Brasil. Mas nós temos que pensar em humanidade. Todos nós somos irmãos. Tá? Então, todos nós precisamos preservar, precisamos nos educar e precisamos ser fraternos. Isso aí é uma utopia. Mas nós temos que partir para isso. Ou nós vamos brigar. Tá? Então, vejam o quanto é importante. E a doutrina espírita, que é uma doutrina que esclarece e que consola, ela traz esse conhecimento. Que nós precisamos trabalhar, nos unir e enfrentar junto as dificuldades, né? Mas nós, que eu digo, é numa humanidade, todos os países, né? Quando vai ser assim? Não sei. Quem lê o livro Nosso Lar verifica, né, que os governantes nos mundos, o nosso lar não é um mundo tão feliz, é um mundo ainda intermediário, mas é um local intermediário, mas os governantes desses locais, eles são escolhidos, não há votação, eles são escolhidos pela ascensão moral. Né? Então, vai ocorrer o tempo que a nossa Terra vai evoluir ao ponto de que os dirigentes serão escolhidos pela ascensão moral. E aí vai desafiar todos nós, realmente, a fraternidade, né? Acho que um dia nós vamos chegar lá. Com certeza. Jorge, agora tu falando nas questões da água aí, eu recordo que na época dos tempos do Exército, em que eu servi um Exército, eu tive um colega, um amigo, que ele participou de uma missão de paz, nessas que o Exército, né, não sei se participa ainda, né, em outros países, e ele, se não me engano, ele ficou, acho que 6 meses lá. E aí, quando ele retornou, uma coisa que ele me falava, que ele voltou com uma outra visão e voltou totalmente transformado com relação a essas questões, né, não só da comida, mas também da água. Ele disse que passou a olhar com outros olhos, né, para a questão do desperdício, porque ele relatava que lá, no local onde ele estava, muitas vezes o povo daquela região aguardava, muitas vezes, 2 dias para vir um caminhãozinho pipa, e era uma baciazinha, um baldezinho para cada um, né, onde aquela água era para fazer as refeições, para fazer a higiene, para beber, e olhe lá. Né? Então, ele disse que vendo aquelas pessoas vivenciar aquela situação, ele disse que quando ele voltou de lá, ele voltou com uma outra visão com relação ao desperdício da água, né, do quanto é importante, porque aqui a gente ainda tem abundância, né, mas como tu trouxe os exemplos ali da quantidade de água que acaba indo, né, jogada pelo ralo, numa escovação, num banho, né, numa lavagem de um veículo, né, então eu nunca me esqueci dessa história que ele me contou ali, que é dessa transformação que ele teve com relação à água, uma coisa que parece ser tão simples, né, quando a gente se tem em abundância, mas para aqueles que não a têm, né, acaba fazendo uma falta enorme. E eu vi que tu falava também ali, Jorge, no início, com relação às crianças, né, essa questão de valorizar as crianças, trabalhar, né, isso com as crianças, trabalhar isso dentro de casa, né, junto com as crianças, porque afinal de contas não adianta eu dizer para os meus filhos, olha, tu tem que cuidar da natureza, aí eu vou lá e jogo lixo lá na frente de casa, na rua, não adianta eu falar para ela, olha, tu tem que cuidar da natureza, né, e eu tá descartando, né, lixo ali em qualquer local, aí vou lá num pátio vazio lá e atiro um lixo lá, né, então não adianta eu manter um discurso, né, mas a minha atitude é totalmente diferente. Mas o que eu queria comentar, Jorge, eu queria que tu comentasse um pouquinho também, com relação às crianças, a gente observa, né, que as crianças, né, principalmente essas crianças que estão, né, reencarnando, que estão chegando aqui, a grande maioria delas,
eles já têm uma outra visão, né, uma outra atitude com relação à natureza, né? Muitos deles, eles já não, né, desde pequeno, eles já não se negam a comer a carne, por exemplo, né, porque eles sabem a origem, o momento que eles se dão conta que aquela carne, um animal precisou ser abatido, seja uma ave, um bovino, enfim, com relação à água também, né, com relação aos desperdícios, né, e a gente fica pensando, mas da onde que eles, né, adquiriram essa consciência? E claro, a gente que estuda o espiritismo, a gente sabe, né, e são essas crianças que estão reencarnando, Jorge, serão eles os grandes responsáveis, né, por contribuir, né, com essa transformação do planeta e essa conscientização? Claro, sem dúvida que sim, né? Mas, porque estão reencarnando espíritos já um pouquinho melhorados, né? E a cada vez mais vai ser assim. Mas nós sabemos também que os pais, a sociedade como um todo, tem uma importância muito grande também de, no início, trabalhar essas crianças, né? Porque muitos têm inteligência, mas ainda não têm ainda uma moralidade já estabelecida, forte, né? As crianças índios, cristais e tudo mais que a gente já conhece também do espiritismo. Então, as professoras, a gente sabe que as professoras, desde o jardim de infância, já trabalham esses temas nas salas de aula, as criancinhas. Os AIG das casas espíritas trabalham isso aí também, né? Tem as historinhas da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que trabalha o biscoitão redondo, que coisa linda aquela historinha. Então, tem essas crianças nas salas de aula estão sendo trabalhadas em todas as correntes religiosas. Nós sabemos disso. E isso está sendo muito importante. Trabalhando cedo as crianças, elas vão fixar aquilo e vão levar para frente. Elas cobram dos pais depois. Deixam envergonhados os pais na cobrança, né? Então, realmente, é importante. Quando tu falou em cuidado da água, eu me lembrei de utilizar os recursos naturais com equilíbrio, né? Todos eles. O solo, a água, enfim, todos. Os vegetais, os animais como um todo, né? E me lembrei do livro, o livro Alvorada Cristã, que é um livro do Neio Lúcio, né? Onde ele conta, tem uma história ali sobre a conta da vida, né? Não sei se tu conhece essa história, se o pessoal conhece, mas vai trazer uma mensagem muito grande para a nossa reflexão de como é que nós estamos encarando, como é que nós estamos encarando a vida, a conta da vida. Então, conta Neio Lúcio dizendo que quando Levindo era um rapaz que estava completando 21 anos de idade. E a mãezinha de Levindo, querendo registrar a data, ela recebeu os amigos, fez uma pequena festa, porque ela queria fazer uma solenidade para marcar a maioridade do filho Levindo. E fez, chamou os amigos e fez uma pequena festa. Mas no fundo, a mãezinha, ela estava extremamente preocupada. Muito preocupada e muito triste, porque o filho, até a maioridade, estava completando, ele não tolerava qualquer disciplina, ele era avesso a qualquer instrução, ele desperdiçava tempo, se negava a cooperar, não trabalhava, era completamente ocioso. Aprender as primeiras lições a custo, muito trabalho da mãezinha, insistindo para que ele aprendesse as primeiras lições. Se recusava aos bons conselhos e já estava enveredando perigosamente para os vícios. E a mãezinha estava extremamente preocupada porque Levindo estava completando 21 anos. Então, ela fez uma prece antes de dormir, uma prece muito mais fervorosa do que as demais, pedindo que Jesus intercedesse para que pudesse corrigir o seu filho, para que Jesus encaminhasse, em lágrimas ela pedia isso, para que Jesus encaminhasse o seu filho Levindo. Sabe como é que é prece de mãe, né? A prece de mãe, durante o sono físico,
Levindo tem um sonho. E nesse sonho aparece para ele um mensageiro espiritual trazendo um largo documento, um documento enorme na mão, uma tripa, um papel enorme na mão. E Levindo, em sonho, ele fica intrigado e pergunta àquele mensageiro qual era a surpresa dessa visita, o que ele queria com essa visita. O emissário, mensageiro de Cristo, com os grandes olhos, olhando firme para Levindo, responde: olha, meu amigo, eu venho trazer a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Ele arregalou os olhos, ficou surpreso com tudo aquilo, assombrado. O que queria dizer tudo aquilo? E aí o mensageiro prossegue: olha, meu amigo, até hoje, até este momento, para sustentar a tua existência, morreram 2.000 aves, 10 bovinos, 50 equinos, ou digo, suínos, 50 suínos, 10 carneiros, 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua vida. Relacionando as do arroz, milho, feijão, trigo, de várias raízes, legumes. Em média, bebestes 3.000 litros de leite. Gastastes 7.000 ovos e comeste em torno de 10.000 frutas. Tens explorado, meu amigo, tens explorado fartamente as famílias dos seres do ar, das águas, dos galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. O preço de teus dias nas hortas e nos pomares vale por uma devastação. Além disso, nós não relacionamos aqui os esforços maternos, não relacionamos aqui as doações do teu pai, as benesses dos benfeitores e dos amigos que te rodeiam. E, em troca, o que fizeste de útil? O que fizeste de útil até agora? Não retribuíste ainda a mínima parte do teu débito imenso. Acreditas, porventura, Levindo, que o cedro do mundo repousa nas tuas necessidades? E que viverás sem conta nos domínios da criação? Procure algo de bom, marcando a tua passagem na terra. Lembra-te que a própria erva está a serviço de Deus. Não permitas que a ociosidade que paralise o coração, que desfigure o espírito. O moço, espantado no sonho, muito espantado, ele passou a ver um desfile de todos os animais que ele havia devorado daquela relação. Passou a desfilar para ele no sonho. E ele, sobre um forte espanto, emoção, ele acordou sobressaltado. Já era dia, amanhecera, o sol como que cantava em toda parte, um hino ao trabalho, um hino glorioso, pacífico, para aqueles que fazem algo de bom. E Levindo, então, escapou da cama,
Foi até a sala onde estava a mãezinha, a genitora, e exclamou: mãezinha, por favor, me arruma um serviço. Me arranje um serviço, por favor. E a mãe disse: mas, meu filho, que coisa boa, que ótimo, que alegria. Mas o que te aconteceu? E o rapaz, então, preocupado, informou: na noite passada, eu vi a conta da vida. Diz daí o Lúcio que daí em diante, o Levindo converteu-se num homem honrado e útil. Essa mensagem é uma mensagem muito singela, mas faz a gente refletir. Os bens naturais estão a nosso serviço. Se Levindo, que estava completando apenas 21 anos, já tinha consumido 10 bovinos e 2.000 aves e 3.000 peixes e 60.000 espécies vegetais, eu que já tenho 65, eu não imagino quantos animais já consumi para que a minha existência até o presente momento pudesse estar acontecendo. O que eu estou trazendo de bom para a natureza? O que estou devolvendo à vida? O que estou fazendo de útil? Se eu estou tendo tudo para evoluir aqui. Então fica como reflexão, porque isso aí engloba a natureza, o uso das leis naturais, que seria a lei da destruição, e a destruição necessária ou abusiva, a lei de conservação, para a nossa conservação. Então, tudo está inserido. E como eu falei lá no início, nós somos interdependentes. Precisamos dos vegetais, precisamos dos animais, mas com uso consciente, sem abuso, sem consumismo, não baratando a natureza, mal baratando a natureza, usando de forma consciente. Então, é uma história assim que a gente grava para refletir. E é muito importante essa reflexão. Cada um pode fazer. Né? Exato. Acontece que uma espécie de uma troca, né, Jorge? A natureza nos oferece algo, mas é preciso que a gente faça uma troca, né? Devolva algo e, né, em detrimento daquilo que nos foi oferecido, porque senão a gangorra vai pender só para um lado, né? Vou só usufruindo, não devolvo nada. Aí Sim. Depois vai ficando um débito para trás. A ociosidade, Jorge, né? O nosso tempo tá se encurtando aqui. Uma pena, que bom se a gente tivesse mais 1 hora ou 2 para a gente conversar, porque é um tema bastante extenso, né? É um tema que demandaria de muito tempo para a gente, né, conversar sobre ele, né? Vai se estendendo, mas infelizmente ele está acabando. Vou te passar mais um questionamento, Jorge, depois infelizmente a gente vai ter que encerrar. Jorge, a gente observa, né, hoje, diante do cenário todo que tu já comentasse aí, né, da necessidade em que a humanidade tem de se conscientizar, né, para o meio ambiente, né, de maneira que nós passemos a cuidar mais, né, evitar excessos, a promover a troca, né, eu vou consumir né, dali um pouco, precisei por algum motivo ali cortar uma árvore, eu vou lá e planto 2, né, e isso a gente acaba observando muitas vezes, empresas, cada vez mais as empresas estão se engajando nessa causa, né, Jorge? Por exemplo, se engajando em causas, plantando árvores, revitalizando, né, lugares, protegendo algumas áreas, né, a gente vê bastante isso, a gente vê muitas pessoas envolvidas e engajadas com essa causa de conscientização do meio ambiente, mas ao mesmo tempo também a gente vê tanto empresas quanto pessoas que não estão nem um pouquinho preocupadas, né? Acabam visando, na grande maioria das vezes, obter o lucro, digamos, priorizando
as questões materiais, não estão nem um pouco preocupadas se, né, se rios estão sendo poluídos, né, se áreas de desmatamento estão aumentando, se queimadas estão acontecendo, né? Diante desse cenário, Jorge, onde alguns se preocupam, ainda uma pequena minoria, né, se preocupa e desenvolve ações, né, tenta engajar a humanidade, né, com ações, outros ainda estão longe disso. Tu acredita que a gente ainda está muito longe, Jorge, dessa conscientização da humanidade como um todo? Olha, tem países já bem desenvolvidos, já têm essa consciência, mas eles também passaram, antes de chegar nesse desenvolvimento que hoje estão, também por essas mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. O Brasil tem há pouco mais de 500 anos. Agora, se nós formos pensar numa China, que é milenar, Japão, a parte europeia, né? São milenares. Já passaram por processos estes também de equilíbrio, numa época também de ignorância sobre esse sentido, que também promoveram desmatamentos, onde não se falava tanto nessas preservações, mas hoje estão, pelo conhecimento adquirido, com essa consciência, que nós precisamos também agora trabalhar. O Brasil é enorme, e enorme a nossa responsabilidade por estar no Brasil. Então, eu acho que essas empresas que estão cooperando hoje, que estão tendo a consciência dentro de uma ISO chamada ISO 14.000, 21.000, já estão falando, né, que são de processos nesse sentido aí, né, através de boas práticas na área ambiental, cada vez vai ser mais comum e vai ser levado de roldão aqueles que não fizerem. Porque, de repente, uma empresa lá, para comprar aquilo que eu produzo, que a minha empresa produz, vai perguntar se eu tenho o selo ambiental, se eu estou preocupado com o meio ambiente. E eu vou dizer que não faço nada. Então, eu não vou conseguir vender para eles. Ou vou me adequar. E a gente sabe que a doutrina espírita também nos esclarece que quando a gente não consegue pelo amor, tem a dor como aguilhão para que a gente possa, então, entender e fazer, né? Muitos vão ser levados de roldão pela dor. Muitas empresas vão fechar, porque não vão se adequar à parte ambiental. Hoje, uma propriedade rural tem que ter licença ambiental. Que anos atrás não precisava. Uma lavoura de arroz tem que ter o licenciamento ambiental. Fazem conforme deve? Ainda não fazem em todo, mas já é um grande início, que a cada momento vai se apertando mais. Então, nós estamos no caminho certo, embora saibamos que é lento. E, num percentual, tem os destruidores, que esses, além de causa e efeito, vai se encarregar deles também. Tá? Infelizmente. Mas nós precisamos pensar também, quando se fala em conscientização ambiental e o espiritismo, no termo que significa ecologia. Porque ecologia é um termo que vem, ele é oikos, que é casa. Logia, estudo. É o estudo da casa. Então, é o estudo da nossa casa planetária, da nossa casa corpo físico, da nossa casa sociedade, rua, sei lá, mas principalmente da nossa casa mental. Nós precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, porque existe a poluição ambiental pela nossa psicosfera. Eu posso poluir o ambiente através dos meus pensamentos negativos. Então, se nós cuidarmos da nossa casa mental, estaremos sendo ecológicos também. Se cuidarmos da casa planetária, estamos sendo ecológicos. Se cuidarmos da nossa casa física, que é o nosso corpo, estamos sendo ecológicos.
esse é um grande desafio. É lento, claro que é lento. Nós precisamos trabalhar isso, repetir, insistir, falar de novo. E aí chega um ponto que aquilo vai ganhando corpo na nossa mente, né? E aí nós vamos fazendo as coisas de forma quase que automática. É como que alguém se disciplina e não coloca lixo no chão. Está caminhando na rua, vai comer uma bala, tira o papelzinho, não bota no chão, bota no bolso. E muitas pessoas já conseguem fazer isso. Se disciplinaram. E é automático, não coloca no chão. E vai chegar o ponto que nós vamos fazer quase todas as coisas assim, mas precisamos ir criando essa consciência, né? Então nós estamos indo a caminho, embora tenha um percentual de pessoas que ainda não entenderam e que a dor vai chamá-los depois, né, através da lei de causa e efeito. Exato. Acho que é por aí o caminho mesmo, né, Jorge? Às vezes as pessoas dizem assim, mas ninguém faz. Mas acho que começa por mim, né? Se eu quero um mundo melhor, então começa pela minha atitude, independente do que, né, o A ou B ou faz, né? Porque como tu recém falou aí, né, depois um dia lá a caderneta vem e aí o débito de cada um vai ser conforme, né, aquilo que entregou. E com relação ao meu ambiente funciona da mesma maneira, né? Tudo aquilo que cada um de nós entregar, devolver, né, para a natureza de positivo, né, seja com cuidados, com conscientização, né, com certeza, né, esse plantio a gente vai colher depois, né. Tem uma historinha bem interessante, Jorge, que eu acho que mais ou menos ela retrata essa realidade, né. É uma historinha bastante antiga daquele menino que caminhava na beira da praia lá, e aí ele observava que as ondas vinham, traziam as estrelas do mar, e quando voltava a água, aquela estrela do mar ficava na areia, né? E obviamente, se não viesse uma outra onda para levar, elas acabavam secando ali, pegando sol e acabavam morrendo. Então, diante daquela situação, ele começou a percorrer a praia e pegar cada uma daquelas estrelas e colocar no mar novamente, né? Para que elas não morressem ali na beira da praia. E aí um senhor observou aquele comportamento dele, achou curioso e foi até ele. E aí ele perguntou para ele, menino, o que tu tá fazendo aí? Ele disse, olha, eu tô salvando as estrelas do mar, porque as ondas trazem elas e elas acabam não conseguindo voltar. Aí esse senhor falou para ele, mas tu esquece essa ideia. Jamais tu vai conseguir salvar todas as estrelas do mar de morrer. E ele disse, eu posso não conseguir salvar todas, mas para aquela ali que eu coloquei na água, para aquela ali eu consegui fazer a diferença. Eu acho que é mais ou menos assim nas nossas atitudes, né, Jorge? Acho que se depender de cada um de nós, a gente se preocupar com as nossas atitudes, né? Dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, né? Na casa espírita, na escola, no ambiente de trabalho, né? Promover alguma coisa ali, seja um cartazinho ali, apague a luz ao sair, né? Economize água, dê uma descarga, são atitudes assim, né, que vai salvando estrela por estrela e naquele lugar a gente acaba fazendo a diferença. Eu acho que isso que no contexto geral a gente vai conseguir chegar a isso que tu comentou agora, né? Um dia vai ser possível, né, que as pessoas tenham essa consciência, que caiu, né, um papelzinho no chão, a pessoa não tem uma lixeira, ela coloca na bolsa, leva em casa para colocar, descartar aqueles materiais, né, que são danosos à natureza no local correto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Jorge, te agradeço, então, mais uma vez, pelas tuas palavras, tua reflexão, principalmente nesse tema, que é um tema que tu, né, a gente sabe que tu trabalhas muito, né, tanto que ele faz parte do teu meio profissional e é uma bandeira que tu sempre levanta, né, na UME ou dentro do movimento espírita. Então, acho que foi muito proveitoso para nós, um conteúdo muito rico. Te agradeço mais uma vez por encontrar um tempinho, né, para nos trazer esses esclarecimentos aí. Espero que numa outra oportunidade aí a gente esteja mais uma vez abordando esse tema que é tão importante, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. Muito obrigado, agradeço a todos. Então tá, mais uma vez, pessoal,
estamos encerrando mais uma roda de conversa, aqui pelo Ismael Vivian Ehlers, hoje com a presença do Jorge, que nos presenteou aí com as suas reflexões e com seus conhecimentos, e faço o convite para na próxima terça-feira, né, neste mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar aqui e eu faço o convite a todos para acompanharem mais uma roda de conversa. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite.